Boa tarde, meu nome é Ricardo Bock, eu sou aluno de graduação na Engenharia Eletrônica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou aluno de iniciação científica no grupo de Teleinformática e Automação, também da FRJ. Eu sou orientado pelo professor Miguel Elias, metricampista. Eu vou apresentar o nosso artigo, Detecção de ataques a redes IoT, usando técnicas de aprendizado de máquina e aprendizado profundo. Começando com uma breve contextualização, a nossa motivação foi que a popularização de dispositivos IoT, recentemente, nos últimos anos, isso eleva a possibilidade de ataques a esse tipo de rede. Naturalmente, se você tem mais dispositivos conectados, você tem novos vetores de ataques. E normalmente o que nós utilizávamos seriam algoritmos baseados em regras, construídos com a análise de um especialista para criar regras de detecção de ataques. Porém, eles têm alguns problemas. Como mencionei, eles precisam ser especificados, porque eles requerem especialidade na área. Eles também não são adaptáveis a novos ataques. Caso haja uma evolução nos ataques, é necessária uma análise de especialista para construir novas regras. E com isso em mente, a gente pensou em reavaliar alguns métodos de aprendizado de máquina como uma possível solução para esse problema. E além disso, o aprendizado profundo, como uma subclasse de aprendizado de máquina, se aparece como também algo promissor para prover outras técnicas de detecção de ataques. Então a nossa proposta no artigo foi avaliar, dentro de alguns conjuntos de dados de ataques a redes IoT, alguns modelos de aprendizado de máquina. Então nós comparamos o desempenho de alguns modelos profundos e tradicionais e um dos modelos de aprendizado não supervisionado. E uma das coisas que a gente fez que não é normalmente ser feito foi avaliar o efeito do desbalanceamento de dados e como que isso influencia no desempenho dos modelos. Normalmente é feito balanceamento para corrigir o desempenho, porém num contexto de aprendizado em tempo real, aprendizado online, uma rede, uma operação, os dados podem ser desbalanceados e isso poderia afetar a capacidade de detecção. Então a gente tentou mensurar isso aqui também. Então, eu listei os modelos que nós avaliamos, escolhemos através da leitura sistemática o que normalmente é utilizado na detecção de ataques. Então, eu escolhi o modelo Naive Bayes, árvore de decisão e floresta aleatória como os modelos tradicionais. E os modelos que envolvem redes neurais profundas tradicional MLP, redes convolucionais com kernel 2D, que normalmente não são utilizadas, mas nós queríamos avaliar o desempenho para esse tipo de dados. Redes neurais recorrentes, especificamente com células LSTM. E redes neurais autoassociativas profundas, que nos deixam enxergar o desempenho desse modelo sob a luz de aprendizado não supervisionado. Bem interessante também. Agora uma passada pelo dos dois conjuntos de dados que nós usamos. Um deles nós nomeamos aqui no nosso artigo de Bezerra 2018. Ele contém os dois datasets, Bezerra 2018 e Bot IoT são traces de rede que tiveram seus dados extraídos. E eles têm amostras benignas e malignas, onde as amostras malignas são referentes à presença de botnet, tráfego de característico de botnets reais na rede. Então, é para ver pela tabela que os dois datasets são extremamente desbalanceados, com muito mais amostras malignas do que benignas. Isso vai ter um impacto. Outra coisa interessante a ser mencionada é que o dataset Bezerra 2018 ele é agrupado por fluxos de rede, onde cada fluxo de rede é constituído por pacotes que compartilham os elementos de uma 5 tupla. E o Bot IoT, ao invés disso, são os dados extraídos de cada pacote individual. Eu coloquei na extrema direita o dataset completo Bot IoT. Ele é um pouco grande, com mais de 73 milhões de amostras. Então, seguindo as orientações dos autores, nós utilizamos um subconjunto do dataset chamado Bot IoT, que tem apenas 5% das amostras originais. Aqui é a nossa metodologia, uma metodologia bem sistemática de projetos de aprendizado de máquina. Começando a parte de coleta e agregação de dados, nesse caso foi feita pelos autores dos artigos que proveram os datasets, nós utilizamos daí. Uma etapa de visualização de dados, para tentar encontrar anomalias e tendências, coisas interessantes que nós podíamos utilizar para ajudar na nossa classificação. Uma das coisas que a gente percebeu é que muitos dos atributos dos dois conjuntos, eles não
contribuíam para a análise estavam simplesmente com muitas amostras faltantes. Isso tudo foi identificado nessa segunda etapa. Para na etapa 3 de tratamento de dados, essas amostras danificadas que foram tratadas foram ou removidas ou tiveram seus valores inferidos através de alguma métrica. E a etapa de normalização de dados, tudo isso é feito na etapa 3. Na etapa 4 nós implementamos os modelos, utilizando bibliotecas de código aberto, e treinamos todos os modelos seguindo uma divisão 55, 15, 30 para treino, validação e para teste. E depois, finalmente, a avaliação de desempenho dos modelos para comparação. Aqui tem uma pequena definição, que é a definição de classe positiva, né? Quando a gente vai pegar as métricas de acurácia, ou precisão, F1, sensibilidade, recall, essas coisas, elas são feitas em funções de classes positivas e negativas. E é tradicional um problema de detecção de anomalias que as amostras anômalas sejam consideradas como classes positivas. Normalmente a classe positiva é aquela de interesse no seu projeto. Nesse caso, como a gente mostrou o desbalanceamento dos dados, os dois datasets tinham muito mais amostras anômalas do que benignas. Isso resulta nesse problema em que o desempenho dos modelos diferentes eles acabam não tendo muito bem representados. Então a gente tem precisões muito semelhantes e sensibilidades muito semelhantes nos modelos. Porém, mesmo que pareça que todos tinham um desempenho muito bom, ao olhar a taxa de alarmes falsos dos modelos, a gente vê que eles têm uma diferença até grande de desempenho. Então, para poder explorar as outras métricas, a solução aqui tida foi, novamente, para preservar o desbalanceamento, para ver o impacto do desbalanceamento de dados, a gente, ao invés disso, considerou os ataques como amostras negativas. E esses são os resultados que eu vou mostrar. Aqui eu separei os resultados do conjunto Bezerra 2018 primeiro, e a gente pode destacar dos modelos tradicionais o modelo de árvore de decisão, que apesar de ser um modelo simples de implementar, de fácil implementação, ele atingiu um desempenho muito bom no conjunto. O modelo 2D CNN com kernel convolucional 2 dimensões, né, ele também atingiu um desempenho comparável ao dos modelos de aprendizado profundo, apesar dele não ser tradicionalmente utilizado devido à característica do conjunto, que é ele ser um dataset tabular. Então, normalmente você utilizaria não utilizaria uma rede neural convolucional com kernel de 2 dimensões, que é tradicionalmente usada para tratamento de imagens, mas ela pode ser utilizada e foi bem utilizada, bem aproveitada nesse conjunto. E sob a luz do aprendizado não supervisionado, a gente pode observar os autoencoders, as redes neurais autoassociativas profundas, que não atingiram o melhor desempenho, porém, elas tiveram um desempenho que foi razoavelmente estável ao longo das métricas, o que indica para a gente que, apesar de você não conseguir um desempenho tão bom na maioria das métricas, ela é menos suscetível às variações, à variância, devido ao desbalanceamento do conjunto de dados. E esse resultado um pouco se repete para o conjunto BOT-IoT, com as árvores de decisão tendo um bom desempenho, a dos DCNN se apresentando como uma outra alternativa, e os autoencoders também não tendo uma variação muito grande entre as suas métricas. Então, o que nós podemos tirar de conclusões desses trabalhos, né? Que apesar de nós sempre utilizarmos modelos de aprendizado profundo e queremos utilizá-los, alguns modelos tradicionais ainda atingem bons desempenhos, porém, dentre as métricas avaliadas, tradicionalmente avaliadas, eles são os que mais sofrem com o desbalanceamento. A gente pode concluir que, apesar das redes neurais autoassociativas não atingirem o melhor desempenho, elas são mais robustas em relação ao desbalanceamento. Isso dá uma ideia ótima de que eles provavelmente vão conseguir se comportar bem numa questão de aprendizado online. E isso meio que representa o potencial do aprendizado não supervisionado em problemas de classificação, especialmente em treinamento online, que é bem interessante. E nós traçamos como trabalhos futuros também examinar o efeito de agrupamento de pacotes em fluxo. Como eu destaquei, o conjunto BOT-IoT ele é composto por pacotes, então nós poderemos juntar esses pacotes em fluxos para avaliar o desempenho de classificação e também utilizar técnicas de dimensionamento dinâmico, especialmente para redes recorrentes que precisam de um tamanho padrão de entradas. Apresentação, muito obrigado.